Bom dia, Igreja Eclésia em Miami. Bom dia. Para mim está todo mundo acordado. Pai do Senhor. Muito feliz de estar aqui nessa manhã. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã? Tá fraco demais. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Já que eu poderia virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, ó, na presença do Senhor, a fartura de alegria. Vira para o irmão do lado e fala isso, querido. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Por isso a gente está todo mundo alegre aqui nessa manhã, amém? Aleluia. Quem vem buscar o Senhor aqui? Eu vim. Vamos embora então. Mais palmas assim, ó. Aleluia. Tá ali. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Vamos cantar, eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Cante no silêncio. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Declare, quero tocar-te. Quero tocar-te, sua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Declare, quero tocar-te, querido. Quero tocar-te, sua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. E o tempo de cantar chegou. As palmas. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vamos abençoar todo mundo, abençoa o irmão do seu lado aí. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem me incendiar. Vem me incendiar. E agora que perto está, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar, para sempre. Agora que perto está, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar, para sempre. Agora que perto está, tudo é diferente, querido.
sou mais um texto, minha vida mudou. Contigo eu quero estar, para sempre agora que perto está. Tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar. As palmas. Abaixa-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Aplauda o Senhor, querido, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Aleluia! Aleluia! Eu não sei qual é o tamanho da prova que você está passando, querido. Eu não sei se é uma dificuldade, eu não sei, mas Deus dá a vitória. Amém? Quem crê nisso nessa manhã? Deus dá a vitória. A vitória vem do Senhor, querido. Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor. E não prosperará a arma forjada, a oscuridad não prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Nós sabemos que nós não guerreamos sozinhos, Pai, porque há um Deus que guerreia conosco, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Nós te adoramos, Senhor. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. Vamos declarar. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good.
turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle. For the battle belongs to you. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle. For the battle belongs to you. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. For the battle, I'm gonna see the victory. You did what the enemy meant for you, and you turn it for good, and you turn it for good. You take what the enemy meant for you, and you turn it for good. I'm gonna see victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. Obrigado. Senhor, nessa manhã nós queremos nos lançar aos seus pés, Pai, em forma de adoração, em forma de rendição, Pai. Nós nos rendemos nessa manhã, Pai. A sua grandiosa glória, o seu grandioso amor, nós te adoramos, Senhor. Seja exaltado nessa manhã, Pai. Não há outro digno de receber toda essa adoração que nós estamos te dando, Pai, a não ser a Ti, Pai. Ah, Senhor, examina nosso coração, Pai. Se nós não estamos, Senhor, com a intenção certa, Senhor, nos perdoa, Pai, mas nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos bendizer o seu nome, Pai. Nós queremos nos lançar aos seus pés, Pai, porque te adoramos, Senhor, e reconhecemos que não há outro igual a Ti, Pai. Declara. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O seu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Vamos declarar: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia, e mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais que conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Seu toque, o seu toque abriu os olhos do meu coração
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia, e mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se tu és, Pai, nós adoramos nessa manhã, Pai. Tu és tudo para nós viemos só para te adorar, Senhor. Nós queremos nos humilhar nessa manhã na sua presença, Pai. Vamos começar a declarar uma palavra de amor. Se a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diminua e que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita humildade. Servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Mais uma vez vamos cantar. Que ele cresça e que ele cresça e eu diminua, e que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Só igreja, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. E mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse mesmo espírito, eu queria que você fechasse os seus olhos e pudesse
por essa manhã, por estarmos aqui. Porque se você está aqui hoje é por causa dele. Em nome de Jesus. E eu queria junto levantar um clamor sobre a cidade de Miami. Porque essa cidade pertence ao Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a sua presença, que não conhecem o seu amor, ó Senhor, que estão precisando de Ti, Pai. Ó Senhor, eu quero te pedir, Pai, pelas famílias que estão aqui presentes, que as famílias estão vindo ou que não puderam vir, Senhor, vai em cada lar, Senhor, em nome de Jesus, que seja uma manhã de transformação, uma manhã de renovo, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e eu te agradeço, Senhor, se alguém precisa de documento, Pai, na imigração, Pai, alguma resposta, Pai, que o Senhor vai de encontro, Pai, vai de encontro à imigração, Pai, em nome de Jesus, e libera esses documentos, porque o Senhor é o Senhor, Pai, e o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus. Talvez a pessoa veio aqui nessa manhã com o pressentimento de que não vai conseguir, que está querendo desistir, mas o Senhor sabe o coração, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, que seja uma manhã, Pai, de transformação, Pai, de cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. E eu queria saber, você que está nos dando a honra da sua visita aqui na nossa igreja pela primeira vez, se você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, temos duas irmãs, glória a Deus, sejam muito bem-vindas. O nosso grupo da diaconia vai estar entregando para vocês uma sacolinha e aí vocês podem preencher e entregar de novo. Glória a Deus, sejam muito bem-vindas. Bom dia, família Eclésia! Sejam bem-vindos ao Eclésia News. Bora para os nossos amigos de hoje? Jovens, já preparam sua camisa de time, porque essa semana é o nosso New Service, às 8 horas, sexta-feira, aqui na igreja. Te esperamos para uma noite de adoração, palavra e muita comunhão. Não esqueça que você pode usar a camisa de qualquer time ou nacionalidade. Vai ser incrível, você não pode ficar de fora. Igreja, se preparem para uma madrugada poderosa. A nossa vigília também será essa sexta, às 11 horas, após o culto dos jovens. Será numa madrugada para deixarmos o Espírito Santo fluir e agir em nosso meio. Te esperamos. Casais, dia 12 de julho, às 6 horas, acontecerá a nossa conferência Casal de Valor, aqui na nossa igreja. E os nossos pastores também estarão lançando o livro deles, Casal de Valor, ou seja, bênção dobrada. Não esqueça de fazer a sua inscrição, não fique de fora. Alguém falou em avivamento aí? Todas as quinta-feiras estamos tendo um culto mais do que especial. E queremos te convidar para estar com a gente toda semana para viver esse avivamento pessoal e coletivo. Estamos estudando o livro de Atos, então você não pode perder. Te vejo lá. Tanto os Eclésia News, aqui a gente falando sobre o aplicativo da igreja e você não baixou até agora. Então, por favor, pegue esse momento agora para você baixar o aplicativo. E como você pode ver aqui do lado, nele você pode procurar o PG mais próximo da sua casa. Você pode mandar os seus dízimos e ofertas de uma forma muito prática e ficar por dentro de todas as novidades da nossa igreja. Então, por favor, baixe logo. Aproveite também para nos seguir no nosso Instagram, @EclesiaChurchMiami, ou, para facilitar, escaneando esse QR Code aqui do meu lado. Lá postamos clipes dos cultos de domingos, devocionais diários da série Eles Andaram com Deus, textos bíblicos, palavras de fortalecimento e crescimento da sua fé, reels e muito mais. E esses foram os amigos de hoje. A gente nem demorou, né? Só tá um pouquinho escuro. Eu espero que você tenha um ótimo culto. E lembrando, não somos apenas um lugar para frequentar, mas sim uma família para pertencer. Até o próximo domingo! Aleluia, palma do Senhor, igreja. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse pessoal da comunicação não tá fácil não, viu? Eu vi a camisa do Galo e a camisa do Vasco.
Paga os 2 times que não estão no Mundial, gente. Meu Deus do céu. Tinha que botar ali alguém do Flamengo, do Botafogo. Não tem problema não. No culto aí das torcidas, a gente vai ver qual torcida é maior. Bom, a gente vai ver aí, tá bom, gente? Bom, meus irmãos, que manhã maravilhosa. Eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração. Mais uma vez, bem-vindo. Deus abençoe os visitantes, bem-vindos também em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para estar fazendo no nosso meio. E eu quero aqui, rapidamente, só ressaltar a questão dos nossos pequenos grupos. Nós nos encontramos durante a semana em pequenos grupos, em células. E eu quero convidar você a estar participando de um pequeno grupo. Procure o pessoal do voluntariado, do Connect na recepção, para você saber onde tem um pequeno grupo perto da tua casa. Ou no aplicativo da igreja, você também vai ver onde tem os pequenos grupos e os endereços dos pequenos grupos. Deus tem feito coisas maravilhosas nos nossos pequenos grupos. Eu quero passar um pequeno vídeo agora para vocês de um testemunho do que Deus está fazendo nos pequenos grupos. Todo domingo a gente vai passar um testemunho rápido, breve, do que Deus está fazendo nos nossos pequenos grupos durante a semana na igreja. Amém? Então vamos ver. Eu estou participando da Igreja Eclésia há aproximadamente 2 meses e meio, indo para 3 meses. Muitas transformações vêm acontecendo na minha vida, na vida da minha família. Eu sou muito grato a Deus e ao suporte e acolhimento da igreja. Mas eu diria que a importância do pequeno grupo, do qual eu participo, que é o pequeno grupo Gileade, que tem transformado a minha vida, a minha família. Lá nós temos um momento de comunhão, onde todos se unem, todos se vivem momentos de muita intimidade. O que para mim, que sou novo nessa jornada, me ajudou muito a quebrar o gelo, me ajudou muito a ter essa leveza do que Deus e Jesus podem fazer nas nossas vidas. E o pequeno grupo, ele traz para a gente muito conhecimento da palavra, com uma leveza. Além de tudo isso, orações que nós fazemos pela saúde das pessoas, por momentos que nós estamos vivendo. Isso fortifica e frutifica a nossa fé. Se há algo que eu posso dizer do pequeno grupo, em uma palavra, seria transformação. E eu agradeço muito ao meu pequeno grupo e à igreja. Obrigado. Meu nome é Murilo. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Murilo, pela sua família. Vem, Léo. Glória a Deus. E nós temos também bom dia, Eclésia Miami. Bom dia, família. Dá bom dia para a família aí. Bom dia, gente. Nós também temos hoje um testemunho aqui ao vivo para vocês. E a Léo vai compartilhar com vocês. Vou tentar não chorar, tá? Vai ser difícil. Gente, tem quase 1 ano que eu venho fazendo parte dessa casa linda, maravilhosa, e Deus tem feito milagres na minha vida. Então, um dos que eu quero contar, que foi assim bem forte, eu venho sendo moída nos últimos 5 meses. Eu venho acordando 4, 5 horas da manhã, e quem tem meu Instagram acompanha, eu atravesso a rua e vou ver o sol nascer, e ali eu tenho 1h30 de conversa com Deus. E aí eu saio para fazer uma caminhada. E há 30 anos atrás, eu tive um acidente muito grave. E nesse acidente muito grave eu fiquei internada quase 30 dias. Eu caí de um pé de manga em pé no cimento e eu bati só o meu calcânio no chão. Eu fiquei quase 25 dias sem conseguir sentar por causa da coluna. Daí já foi um milagre. Eu fiz 6 cirurgias no pé. A primeira cirurgia eu tirei o osso da bacia para fazer enxerto. E nesses 30 anos eu nunca tinha andado sem sentir dor. Então era muita dor que eu sentia. E eu sempre gostei de fazer exercício. Num desses dias, há 15 dias atrás, eu fazendo caminhada, eu estava com muita dor. E aí eu fui conversando com Deus. Na minha cabeça vinha, volta, você não vai dar conta. E dentro de mim falava, vai, não para, não para. E aí eu continuei andando e continuei orando, e clamando a Jesus, Senhor, Espírito Santo, o Senhor me fez saudável. O Senhor me fez com saúde. Então, por favor, tira essa dor de mim.
Eu não aceito, eu rejeito essa dor. Assim como essa luz brilha, eu senti como que da minha canela para baixo um fogo e como se tivesse eu tirando uma meia. Eu senti aquela dor indo, saindo dos meus pés. E aí eu andando, a gente duvida, né, que a gente é falha, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? E tem quase 40 dias, quase um mês que eu fui curada. Não sinto dor nenhuma. E junto com isso, Deus vem transformando a minha vida, me deu um novo estúdio para o meu trabalho, para a honra e glória de Jesus Cristo. Nesse novo estúdio, eu venho falando para meus clientes sobre a Jesus e sobre o tanto que Ele é lindo, sobre o que Ele vem fazendo na minha vida. Eu venho sendo uma sementinha, que Deus está falando para mim, fazendo comigo, eu vou falando. E eu venho evangelizando a minha amiga. Semana passada, dentro do meu estúdio, a primeira vez que eu trabalhei lá, ela aceitou Jesus. E ela, sábado, eu convido a igreja inteira, ela vai batizar. E nós vamos fazer batismo 6 horas da tarde. Vai ser ali na Collins, na praia. Ela vai batizar e eu convido toda a igreja para fazer parte desse momento tão lindo na vida da minha amiga Lúcia. Eu estou muito feliz e sou muito agradecida pela vida de todos da igreja. Deus é muito lindo, Deus vem fazendo coisas maravilhosas em mim e na minha família. Pela honra e glória de Jesus Cristo, esse Deus é lindo. Obrigada. Amém, gente. Glória a Deus. E nós queremos convidar vocês para esse momento do batismo. E nós também sabemos que ainda tem alguns irmãos. Nós tivemos um batismo agora recentemente, mas nós sabemos que tiveram alguns irmãos que não conseguiram se batizar no último batismo, Léo. Então, se você quiser se batizar no próximo sábado, viu? Nesse momento, olha, porque tudo quem faz nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos uma agenda, a gente planeja o ano inteiro, mas quem governa essa igreja é o Espírito Santo de Deus. E Ele está trabalhando, Ele está fazendo, a gente só obedece aquilo que Ele faz, amém? Então, sábado agora, não estava esse batismo no calendário anual, mas Deus preparou esse momento. E nós vamos batizar a Lúcia, vamos batizar também você, que ainda não se batizou. Então, nos procure hoje, quando acabar o culto, que a gente vai passar todas as informações para você. E vamos ter esse batismo no próximo sábado, às 6 da tarde. Gente, e se batizar em Miami é chique, não é, gente? É muito lindo se batizar em Miami. O meu cunhado se batizou no último batismo, ele já voltou para o Brasil. E ele chegou lá todo feliz, está congregando lá nas nossas eclésias, lá na região dos lagos. E ele fala para todo mundo, gente, eu batizei lá em Miami. Eu batizei lá em Miami. Então, vamos viver esse momento todo especial. Amém? Queria chamar o pastor Léo aqui nesse momento. Vem cá, pastor, que a gente também quer ouvir um pouquinho do Senhor nesse momento, que tudo que a gente está vivendo, o Senhor que é o nosso pastor, eu sei que seu coração fica queimando de alegria. Eu queria perguntar, Léo, qual é o pequeno grupo que você participa? O que tem acontecido lá? Então, o pequeno grupo que eu participo é da casa da Lili. Pequeno grupo Esther. Pequeno grupo Esther? Ah, Esther? O nosso nome é Esther. Então, eu venho participando do pequeno grupo da casa da Lili. E lá está sendo, assim, transformador. Eu me senti e me sinto, né, acolhida ali no grupo. Foi para mim, quando eu cheguei lá, todo mundo sabe, eu fiquei muito tempo, eu com Deus na minha casa. E aí, quando eu cheguei, eu falei para as meninas, eu vim porque eu quero dar a oportunidade de vocês me conhecerem e eu conhecer vocês e eu quero ser transformada. Eu cansei de ficar isolada na minha casa. Amém. Glória a Deus. Você que ainda não frequenta um pequeno grupo, estamos convidando você a estar frequentando um dos pequenos grupos da nossa igreja. Tem pequeno grupo que acontece terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Você escolhe um pequeno grupo, querido, e frequenta em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da irmã. Deus abençoe. Aleluia. Bom dia, família Eclésia. A paz do Senhor Jesus. Não sei se você observou, lá fora está chovendo. Vocês viram? Com certeza, né? Alguns chegaram até um pouco molhados. Mas eu quero falar com você que aqui dentro também está acontecendo uma chuva.
Que chuva de bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem um texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã, que está lá em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que diz o seguinte: lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E chegou o momento da nossa generosidade. É um momento de muita alegria. E assim como está aqui, né, na palavra do Senhor, é muito fácil de nós compreendermos a semeadura, a colheita. Todos aqui, quem gosta de colher? Eu gosto, você gosta? Agora, para nós colhermos algo, nós precisamos fazer algo. O que nós precisamos fazer? Semear, plantar. Quem não semeia, quem não planta, não colhe. É a lei natural, né? Se você quer ter uma colheita, você precisa semear, você precisa plantar. E aqui fala que aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E fala mais do que isso. Fala o quê? Que Deus ama quem dá com alegria. Não tem nada melhor. Meu coração se alegra muito quando eu semeio na casa do Senhor, porque eu sei que eu estou semeando em solo fértil. Eu sei que a minha semente ela não vai deixar de crescer e de frutificar. Por quê? Porque a casa do Senhor é um terreno fértil. E o nosso coração ele precisa se alegrar com isso. Quando o nosso coração está no Senhor, ele se alegra em semear, ele se alegra em doar, em plantar. Então, meu irmão, eu pergunto para você mais uma vez nessa manhã, aonde está o seu coração? O seu coração está em Deus? O seu coração está, nas coisas? Isso é muito importante. Então, tudo que o Senhor tem nos confiado é dele. Nós não temos nada porque nós somos dependentes dele o tempo todo. Somos apenas mordomos na casa do Senhor. Tudo aquilo que ele tem colocado na sua mão é bênção. E será ainda mais bênção se você tiver realmente o seu coração no Senhor. Então, meu irmão, não se deixe enganar. O inimigo tenta nos enganar o tempo inteiro, colocando na nossa mente que eu posso, eu faço, né? Mas nós não podemos nada sem o Senhor. Então, ore, coloque sempre o seu coração em Deus. Não há nada mais importante e que vai trazer realmente uma grande alegria para a nossa vida do que nós termos o nosso coração no Senhor. Então, se você ainda não tem sido ofertante, se você ainda não tem devolvido o seu dízimo, dá tempo ainda de você começar daqui para frente. Ah, mas eu nunca fiz, ou eu estou sem fazer alguns meses, não importa. Não pensa nisso, não fica preso a acusações. Começa daqui para frente, faz diferente hoje, daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? Nós temos várias formas de você ofertar. Aqui tem um QR Code, você pode escanear. Pode fazer através do aplicativo da igreja, né, o Zelle, e você pode colocar aí em cash, vai passar os envelopes, mas não deixa de semear na casa do Senhor, em nome de Jesus. Quero orar por você nesse momento, pela sua vida financeira. Talvez você esteja passando alguma dificuldade, precisando de uma porta de trabalho, né, ou precisando ser promovido aonde você já está, ou precisar realmente, às vezes, até de um milagre na sua vida financeira. Eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Pai, eu quero nesta manhã, ó Deus, colocar diante do Senhor cada vida aqui neste lugar, cada família aqui representada. Pedir, ó Deus, bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre a vida financeira dos irmãos. Que em nome de Jesus o Senhor possa, ó Pai, alcançar, ó Deus, aquilo que nós precisamos através das nossas finanças. Nós cremos que o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, e nós entregamos a nossa vida financeira ao Senhor. Eu entrego a Ti, ó Pai, cada vida aqui. Deus, o Senhor conhece a nossa necessidade, sabe do nosso coração. Aquele que precisa, ó Deus, do milagre, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor já abençoou nesta manhã a cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Nós estamos na série de mensagens Eles Andaram com Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 14. Domingo que vem nós encerramos essa série de mensagens, Eles Andaram com Deus, e a partir do mês de julho nós vamos falar sobre amigos de fé. Amém, irmão? Amém. Uma série de mensagens sobre amigos de fé, porque a próxima estação é a estação do Projeto Natanael 3, do Jantar do Amigo, onde nós vamos estar nos nossos pequenos grupos e nas nossas células, todos que participam convidando pelo menos 3 amigos que não conhecem ao Senhor, que estão afastados do caminho do Senhor, para irem nesse jantar, que as células vão estar realizando, e será um jantar totalmente evangelístico. E essas pessoas, nós cremos que elas vão entregar as suas vidas para Cristo, vão se render ao Senhor, vão ser discipuladas, vão passar pelas águas e vão dar frutos em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que os futuros músicos aqui da igreja ainda estão cantando nos barzinhos aí de Miami, nas casas de show. Eu costumo dizer que os futuros pastores, pregadores e líderes ainda de pequenos grupos ainda estão aí nas noites e eles vão se converter e vão estar aqui conosco muito em breve, em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos avançar. E a próxima estação é essa, Amigos de Fé, Projeto Natanael 3, onde eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande colheita nos pequenos grupos para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Êxodo 33, versículo 14 diz assim: Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Em algumas versões está escrito, e eu te darei descanso. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Ministra, querido Espírito Santo, aos nossos corações. Ilumina as nossas mentes nessa manhã, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da Tua palavra, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós precisamos ouvir a Sua voz e nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus.
Irmãos, a série de mensagens Eles Andaram com Deus, mas o tema da mensagem de hoje é a presença de Deus vai contigo. Eu creio que nessa manhã, quando você sair daqui do culto, você vai sair com essa certeza que a presença de Deus está indo contigo. E a presença de Deus vai contigo por onde quer que você andar, em nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, fala de Moisés. Moisés, homem de Deus, um homem que falava com Deus face a face. Um homem que andava com Deus. Um homem que foi chamado por Deus lá em Midian, cuidando de ovelhas. E Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente, dizendo que ia usar Moisés como um grande libertador. Deus já andava com Moisés desde o momento do nascimento de Moisés, porque no momento do nascimento de Moisés, houve uma matança de crianças, o faraó mandou matar as crianças egípcias, as crianças israelitas, porque o povo de Israel se multiplicava no Egito. E o faraó temeu isso, então mandou matar as crianças. E Moisés foi colocado num cesto de junco e foi colocado nas águas do Nilo. E a filha do faraó encontrou o cesto e cuidou de Moisés como filho no palácio durante muitos anos. Então ele cresceu no palácio, cresceu em toda a sabedoria dos egípcios, toda a ciência dos egípcios, estudou e cresceu como príncipe, como líder, porque para o que Deus ia fazer na vida de Moisés, Deus precisava forjar Moisés. Moisés precisava passar por esse processo. Moisés andou ali no palácio durante muitos anos sem saber que Deus estava andando com ele, sem saber que Deus estava cuidando dele, desde quando Deus deu livramento a Moisés no Nilo. E durante 40 anos Moisés esteve no palácio. Depois de 40 anos, quando Moisés conhece a sua verdadeira identidade, quando é revelado para ele que ele era israelita e que ele mata um egípcio, que ele foge do Egito, vai para Midian, ele agora vai para Midian e fica 40 anos num novo processo. Agora ele está tomando conta de ovelha. Agora ali ele vai constituir família, vai tomar conta de ovelha. Continua o processo de Deus e Deus está andando com Moisés e Moisés não tinha a menor ideia de que Deus estava andando com Moisés e de que Deus estava cuidando dele. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução de mensagem para falar algo para você nessa manhã. Deus não anda conosco simplesmente como um espectador da nossa vida. Deus faz intervenções. Deus dá livramento, Deus coloca as placas, Deus move sinais para que possamos ver que foi livramento de Deus. Eu, pelo menos, depois que eu me converti com 24 anos de idade, 23 para 24 anos de idade, eu pude contemplar quantos livramentos Deus havia me dado. Aí eu entendi o quanto Deus estava cuidando de mim, o quanto Deus estava zelando pela minha vida. E eu sei que não é diferente com você também, como não foi diferente com Moisés. Ou seja, Deus anda conosco. Ainda que talvez você pense que Deus está ali inerte, que Deus não está fazendo nada, querido, Deus está fazendo. Deus está trabalhando, Deus está operando. E aí Deus operou na vida de Moisés, lá em Midian, chamou Moisés do meio de uma sarça ardente, Moisés cuidando das ovelhas, como pastor de ovelhas agora. E Deus precisava treinar Moisés para cuidar de ovelhas, porque Deus ia trocar as ovelhas por um grande rebanho de pessoas. Então tudo isso foi parte de um grande treinamento de Deus. 40 anos lá dentro do palácio sendo treinado. Olha que coisa linda, né? Aquilo que o faraó, que o inimigo mais tinha receio, Deus fez com um elemento surpresa, sendo gerado, criado, cuidado, instruído dentro do palácio, debaixo dos olhos do faraó. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. E aí ele sai de lá, 40 anos em Midian, se casa, constitui família, tem filhos. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, e agora Moisés volta para o Egito para libertar o povo. Então, o processo de Moisés aqui começou 40 anos no palácio, 40 anos em Midian, cuidando de ovelhas, e agora ele vai levar mais 40 anos conduzindo o povo para a Terra Prometida. 3 tempos de 40. 40 anos, 40 dias. O número 40 na Bíblia fala muito, nos ensina muito. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias no deserto. Ele foi tentado pelo diabo 40 dias no deserto.
40 anos no palácio, 40 anos em Midian e 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. 3 ciclos de 40, amém, irmãos? E Deus conduzindo Moisés. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. E quando Moisés, usado por Deus, tira o povo do Egito, Deus vai andando com o povo, irmãos. O povo de Israel, ele não andava sozinho pelo deserto. Ainda que a jornada do povo fosse uma jornada muito difícil, Deus os acompanhava com sinais visíveis. A nuvem de dia conduzia o povo, porque de dia, no deserto, você sabe, aqui, imagina aqui na Flórida o calor que faz, imagina no deserto. E Deus era uma coluna de nuvem de dia. Para quê? Para proporcionar direção para o povo e sombra também. Porque aquela coluna de nuvem ela proporcionava alguma sombra naquele sol, naquele deserto para o povo. E à noite a coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, porque, ao contrário, no deserto à noite faz muito frio. E a coluna de nuvem de dia proporcionava sombra e a coluna de fogo à noite proporcionava o calor que o povo precisava. Porém, ambas as colunas era uma espécie de GPS de Deus. Por que GPS? Quando a coluna de nuvem de dia se movia ou de fogo à noite, dependendo se ela se movia de dia ou de noite, o povo caminhava junto. O povo só andava quando a coluna se movia. Por isso que eu falo que a coluna era o GPS de Deus. E aí o povo andava atrás da coluna, seguindo a coluna. E o povo ia atrás daquela coluna. A Bíblia fala, em Êxodo 32, que Deus diz que enviaria um anjo diante deles, mas não iria pessoalmente. Por que Deus faz isso? Porque esse povo que Deus libertou do Egito, enviando as 10 pragas, com sinais, maravilhas, prodígios, envergonhando o faraó, o exército do faraó, que era o exército mais poderoso, ficou ali no Mar Vermelho, morreu o exército do faraó. Do outro lado eles entoaram o cântico da vitória. Mas quando chegaram no deserto, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a se queixar, meus irmãos, da fome, da sede, com saudade das cebolas do Egito. E aí isso foi muito ruim, porque Moisés começou a sofrer essa pressão e saíram aproximadamente quase 5 milhões de pessoas do Egito. Muita gente. E você imagina um povo numeroso, Moisés agora suportando aquele povo numeroso, reclamando na cabeça dele. Houve muita reclamação, houve muita murmuração. E o povo, quando Moisés sobe ao monte para buscar Deus, para falar com Deus, para trazer uma direção para o povo, quando Deus está dando as leis para Moisés lá no monte, o povo cansa de se esperar. O povo fica ansioso. Você já viu pessoas que quando Deus não está respondendo a oração dela, ela começa a ficar ansiosa? Quando Deus está demorando a responder, ela fica ansiosa. E aí são estágios. A ansiedade passa para a reclamação. Parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus não me ouve. Eu pensei que Deus estava comigo. Eu pensei que Deus estava nisso. O povo viu as maravilhas de Deus. Viu Deus enviando as 10 pragas. Viu o Mar Vermelho se abrindo. Atravessaram o mar. E no primeiro problema, na primeira dificuldade, no teste da paciência e do tempo, o povo não conseguiu mais esperar, o povo não conseguiu mais ter paciência e colocaram até mesmo em questão se realmente Deus tinha libertado eles, porque eles estavam sofrendo. Ou seja, a nossa luta, o nosso sofrimento nos cega de uma tal maneira que a gente não consegue visualizar que Deus está no processo e no propósito. E não estava sendo diferente com o povo de Israel. Então o que eles fizeram? O ouro que eles levaram do Egito, porque Deus falou o seguinte, olha, quando vocês saírem do Egito, vão na casa dos egípcios, peçam ouro, porque eles vão dar ouro para vocês. E vocês vão me ofertar esse ouro no deserto. Está na Bíblia isso. E eles fizeram isso, foram na casa dos egípcios, e os egípcios queriam que eles fossem logo embora, e estavam dando ouro para eles. Eles saíram com muito ouro do Egito para fazer o quê, gente? Para fazer o quê, gente? Ofertar a Deus no deserto. Para fazer ofertas para Deus. E o ouro pelo qual
eles levaram do Egito, que era para ofertar no deserto, a Bíblia diz que quando Moisés estava no monte demorando para descer, a impaciência tomou conta deles, o medo tomou conta deles, a falta de direção tomou conta deles. Eles rapidamente abandonaram tudo aquilo que eles haviam visto e recebido da parte de Deus e pediram deuses. E pediram deuses para adorar. E pediram a Arão, faça-nos deuses, porque nós queremos adorar um Deus aqui, nós queremos adorar Deus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Arão pediu a eles o ouro. E eles deram o ouro a Arão. E Arão fundiu o ouro, e o ouro foi transformado num bezerro de ouro. E eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Eles começaram a cultuar aquele bezerro de ouro. A Bíblia diz que eles começaram a cantar, teve pregação, teve festa, teve um culto, mas o principal não tinha, a presença de Deus. Nem tudo que se faz em nome de Deus quer dizer que Deus está naquele meio, irmãos. E eles fizeram pregação, fizeram adoração, fizeram sacrifício, tudo para o bezerro de ouro. E aquele ouro que era para santificar e ofertar para Deus, eles fizeram um bezerro de ouro. Você sabe quando a gente faz um bezerro de ouro na nossa vida? Quando aquilo que é para adorar a Deus, quando aquilo que é para entregar a Deus vira algo, o objeto de primazia, de idolatria na nossa vida. Aquilo que é para você entregar para Deus, aquilo que é para você santificar para Deus, aquilo que é para você consagrar para Deus, você não faz e toma para você, vira bezerro de ouro na sua vida. É uma palavra de reflexão. Por exemplo, eu tenho meu trabalho e eu sei que tudo aquilo que eu recebo foi Deus que me deu. Amém, irmão? E parte do que eu recebo eu preciso consagrar meu Deus. É bíblico. Agora, se aquilo que é de Deus eu não consagro para Deus, eu estou falando aqui da parte do meu trabalho e da minha parte financeira, porque foi realmente o ouro que o povo pegou, que era para Deus, e transformou no bezerro de ouro. Então, aquilo que eu deveria entregar para Deus, eu não entrego e uso para mim. Por exemplo, eu fiz um trabalho aí, eu vendi a minha casa, vamos supor, minha casa vale aí $2 milhões. Aí, a minha esposa deu um aleluia ali. Amém? Aí eu preciso entregar o meu dízimo no altar do Senhor. Eu não entrego. Eu pego o meu dízimo que eu deveria entregar, eu falei, não, é muito dinheiro. Aí eu começo a fazer conta na minha cabeça e falo, vou comprar uma outra casa, vou botar, Deus vai entender, Deus não precisa. A gente começa a pensar assim. E aí eu vou e compro uma casa. Sabe o que acontece? A casa que eu comprei com aquele dinheiro que eu deveria entregar no altar, ela vira um bezerro de ouro na minha vida. Quem está entendendo isso? Ela vira, porque aquilo que é para eu entregar para Deus, eu me utilizo daquilo, vira bezerro de ouro. E isso é sério. E quantas vezes, irmãos, a gente acaba fazendo bezerro de ouro na nossa vida? Tem gente que tem carro que é bezerro de ouro, tem gente que tem casa que é bezerro de ouro, tem gente que compra as coisas que é bezerro de ouro, porque compra as coisas com aquilo que era de Deus, que deveria entregar para Deus, que deveria santificar para Deus. Foi exatamente o que o povo de Israel fez aqui no deserto. Aí sabe o que aconteceu com essa ofensa? Eu ainda estou na introdução de mensagem, tá, irmão? Sabe o que Deus fez? Não vou com vocês. Não vou andar mais com vocês. Irmãos, está aqui na Bíblia. Deus fala o seguinte para Moisés, olha, Moisés, eu sei que eu tirei o povo do Egito, eu sei que eu tenho uma promessa para esse povo, mas eu não vou com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Um anjo estaria muito bem, muito bom, certo, irmão? Agora, Moisés, ele entendeu que andar com Deus é melhor do que simplesmente conquistar coisas de Deus. E nesse texto, a gente vê o próprio Senhor respondendo para Moisés, porque Moisés, nesse versículo que nós lemos, ele fala, Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Se for para o Senhor não andar com a gente, não nos faça sair daqui. Em outras palavras, Moisés está dizendo assim, eu não quero ir com o anjo. Eu digo uma coisa para vocês, se Deus falar para mim que vai um anjo, eu já ficaria satisfeito. Amém, irmão?
Mas Moisés não. Moisés falou, não, Senhor, não nos faça sair desse monte se a tua presença não for conosco. Se o Senhor não for andando conosco, como o Senhor tem andado conosco até hoje, não nos faça subir daqui. E aí Moisés fala para o Senhor, se eu tenho achado graça diante do Senhor, se eu tenho sido teu servo, você lê o texto aí que você vai ver, que a tua presença vai conosco. Aí o Senhor fala, então Moisés, a minha presença vai com vocês para dar descanso para vocês. Porque Moisés, ele sabia os benefícios da presença de Deus no meio do povo. Ele sabia disso. Ele sabia que a presença de Deus estava guardando o povo. Ele sabia desses benefícios. Eu quero aqui rapidamente pensar com vocês pelo menos 3 benefícios que Moisés tinha e sabia do que era ter a presença de Deus andando com ele e conduzindo o povo juntamente com ele. O primeiro benefício que Moisés tinha e que o povo tinha era a presença de Deus que traz direção. Moisés sabia que a presença de Deus no meio do povo ia dar direção para ele. Moisés precisava de direção para conduzir aquele povo. O povo precisava de direção. Irmãos, Deus caminhando conosco é porque Deus está nos dando o quê? Direção, amém? Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Deus era o GPS. Deus ia, a coluna ia se movendo e o povo ia andando. Quando a coluna parava, o povo armava o acampamento. Quando a coluna começava a andar, o povo desarmava o acampamento e continuava seguindo a Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Eu não sei como é que está a sua caminhada com Deus. Eu não sei se você tem refletido que Deus anda contigo, que você anda com Deus e que nessa caminhada é Deus que nos dá a direção, é Deus que nos conduz. A Bíblia diz que nós andamos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. E que nós andamos nessa direção e que Deus continua nos guiando, que Deus continua nos conduzindo. Salmo 32, versículo 8 diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha a palavra de Deus para mim e para você. O texto está dizendo que Deus vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. Então em Deus tem direção. Quem anda com Deus não anda perdido. Quem anda com Deus não fica dando volta, meu irmão. Só dá volta quem anda com Deus, quem murmura, quem reclama, quem é impaciente, quem não entende o agir de Deus. E a murmuração, ela é uma espécie de reclamação. Pessoas que reclamam o tempo todo sem entender o agir de Deus. E quando eu murmuro, esse conceito aqui é meu, tá, irmãos? Não é do Aurélio, não é de ninguém. Esse aqui é o meu conceito. Murmuração, no meu conceito, é quando eu estou dizendo para Deus que Ele não sabe o que está fazendo na minha vida. Quando eu murmuro, literalmente eu estou dizendo para Deus que Ele não sabe o que está fazendo na minha vida. E você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Claro que Deus sabe o que está fazendo. Então, se a gente murmurar, a gente anula o agir de Deus e a gente começa a dar volta. O povo começou a dar volta no deserto porque murmurava, porque reclamava. E coisa para chatear o Senhor é a reclamação. Vê o quanto Deus se chateava com a murmuração do povo de Israel no Egito. O quanto que a murmuração afastava Deus de agir, afastava Deus de operar. Basta Deus se calar. Basta Deus se calar por um período que já tem crente murmurando. Foi o que aconteceu com Moisés. A presença de Deus, meus irmãos, ela não é passiva. A presença de Deus, ela guia, ela orienta, ela dá direção, ela dá rumo. Deus não é um espectador da nossa caminhada, mas um guia pessoal que conhece cada detalhe da estrada. Amém, irmão? Moisés sabia que o povo era teimoso, volúvel e facilmente influenciável. Por isso ele clama, Senhor, não basta sabermos o caminho, precisamos que o Senhor vá à frente dele. Precisamos que o Senhor caminhe conosco.
Então, meus irmãos, não tomem decisões só com base na lógica. Busque a direção daquele que conhece o fim desde o começo. Busque a direção dele. Busque ser guiado por Deus. Busque ser conduzido por Deus. Se está demorando, você espera. Não se mova enquanto a nuvem não se mover. E eis aqui um problema de muito cristão. Se move antes de Deus se mover. E se move crendo que Deus vai se mover na direção daquilo que ele está se movendo. Existe aí uma inversão. Muito cristão se move achando que Deus vai se mover na direção daquilo que ele está movendo. E nós que precisamos nos mover na direção de Deus, porque é só quando Deus se move que nós nos movemos. Amém, irmão? Amém. Deus vê o futuro com perfeita clareza, porque ele já está lá. Deus já está lá no futuro. Segunda coisa que eu quero pensar com vocês aqui, sobre a presença de Deus no meio do povo. Então, em primeiro lugar, a presença de Deus traz direção. Em segundo lugar, a presença de Deus, ela traz proteção. Amém. Êxodo 14, 19 e 20. O anjo de Deus foi para trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Ou seja, na hora que o povo chegou diante do Mar Vermelho, Faraó veio com seus soldados atrás. O anjo que estava indo na frente, quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, esse anjo passou para a retaguarda do povo. Alguns estudiosos dizem, isso era por volta da meia-noite, a Bíblia diz que veio um vento oriental, soprou no Mar Vermelho, o mar se abriu, o povo começou a atravessar em seco, mas os carros de Faraó com seus cavaleiros vieram atrás do povo, e o anjo que estava indo na frente, ele passou para a retaguarda. Qual é o entendimento que a gente tem desse anjo? Sair da frente para passar para trás. A gente pensa que esse anjo vai guerrear contra o exército de Faraó, não é? Mas existem estudiosos, teólogos que dizem que esse anjo que passou da frente para trás, ele não passou para trás para guerrear contra Faraó. Ele passou para trás caso alguém quisesse desistir, se entregar, recuar, voltar para o Egito, ele estava ali com a espada dizendo, olha para frente, caminha, não retroceda, não se entregue, vai avante. Anda na promessa de Deus, anda na direção de Deus. Deus está guardando, Deus está protegendo. Deus enviou o anjo dele. E eu estou aqui na retaguarda. E o anjo de Deus, às vezes você acha que ele vai guerrear contra o inimigo a teu favor, mas às vezes o anjo de Deus vem para não te deixar desistir, para não deixar você desanimar, para não deixar você entregar os pontos, meus irmãos. É para você ir em frente, em nome de Jesus, porque a presença de Deus, ela nos traz proteção. É Deus nos guardando de nós mesmos. Às vezes, pessoas pensam que o anjo passou para trás para guardar o povo do inimigo. Não! O anjo passou para trás para guardar o povo deles mesmos. Para o povo não retornar, para o povo não recuar, para o povo não voltar para o Egito, para o povo acreditar, para o povo avançar. E às vezes, meus irmãos, Deus envia anjos não só para nos guardar do inimigo, mas para nos guardar da gente mesmo, dos nossos medos, dos nossos receios, dos nossos temores, nos encorajando a prosseguir, nos encorajando a avançar, nos encorajando a atravessar os mares da vida, para que possamos também atravessar os desertos da vida na direção de Deus, para alcançarmos a terra prometida em nome de Jesus, porque a presença de Deus, ela traz proteção. No deserto o povo enfrentou inimigos, perigos naturais, fome, sede e até serpentes. Mas em todas essas situações, a presença de Deus foi o abrigo e o escudo. Em todas essas situações, a presença de Deus foi abrigo e escudo, protegendo. Glória a Deus. Na travessia do Mar Vermelho, por exemplo, Deus se colocou entre os inimigos e o seu povo. Por quê? Guardando o povo, protegendo o povo. Não tema, meu irmão. Minha irmã, não tema o que está na sua frente. Deus está ao seu redor. Deus está contigo. Aleluia. Deus está te conduzindo. Amém? Amém? O homem que anda com Deus está sempre mais seguro do que aquele que confia em si mesmo. Quem falou isso foi Charles Spurgeon. O homem que anda com Deus está sempre mais seguro do que aquele que confia em si mesmo. Ou seja, se eu ando com Deus, eu confio em Deus. Eu confio mais em Deus do que em mim mesmo. Amém, irmão?
Em nome de Jesus. Os irmãos estão pedindo para eu ir devagar, o povo lá da tradução, vai devagar. O outro veio aqui botar o papelzinho, vai devagar. Se eu for devagar, eu perco o raciocínio, irmão. Ela perde a tradução e eu perco o raciocínio. O que vocês preferem perder? Nenhum dos dois. Essa foi boa. Mas eu tô aqui, o Espírito Santo vai botando e vai dando, eu vou indo junto com o Espírito Santo, amém? Só tem que ser mais rápido. Jesus, me ajuda. Eu vou tentar ir devagar, mas ó, o Espírito Santo me ajuda a ir mais devagar. Amém, irmãos? Amém. Tá com pressa. Então, a presença da irmã falou, Deus está com pressa. Então, vem junto aí, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Vou me esforçar, mas assim, eu tenho uma maneira de fluir aqui na mão de Deus, é mais fácil o povo lá atrás correr atrás. Então a presença de Deus, ela traz descanso. A presença de Deus, ela traz proteção. E Moisés sabia disso. São coisas que a presença de Deus traz. Andar com Deus traz descanso, traz proteção para a vida da gente, traz direção para a vida da gente. E Moisés sabia disso. Moisés falou, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Moisés sabia que a empreitada era grande. Moisés sabia que a responsabilidade de conduzir aquele povo era grande. Irmão, não pega nada para você fazer, principalmente se for algo que você sabe que é extraordinário e grande, sem você ter certeza que Deus está contigo. Amém. Quem está entendendo isso? Amém. Toma a decisão sabendo que Deus está contigo. Você só se move se Deus se mover. Não se mova para saber se Deus vai se mover depois na direção do que você está se movendo. Você se move primeiro na direção daquilo que Deus está movendo para você se mover. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Teve gente aqui, tem gente que está aqui hoje que precisa ouvir essa palavra. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Você está aí tomando decisão por você. E você precisa esperar Deus se mover para você se mover na direção de onde Deus está se movendo. Aí depois você se move, aí vai falar, pô, irmão, eu tinha tanta fé em Deus. Eu creio tanto que Deus ia estar comigo nesse negócio, então ainda vai botar a culpa em Deus. Aí Deus vai olhar para você e vai falar, quem mandou você se mover? Quem falou para você fazer isso daí? Você faz, toma a sua decisão, ainda bota a culpa em mim, isso eu falando. Então só se mova se Deus se mover. Me ajuda aí, fala para o irmão que está ao seu lado, fala, só se mexe se Deus se mexer. Só se move se Deus mandar você se mover. Amém? Amém. Por quê? Porque a presença de Deus tem direção, a presença de Deus tem proteção. A Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, ele te livrará. Olha o livramento de Deus, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus vai te livrar, isso é proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, proteção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Proteção. A Bíblia diz que Deus é nosso escudo e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, proteção. O Senhor nos protege, irmãos. Amém. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor nos protege e é muito bom saber que nós temos uma proteção divina. Eu me lembro, uma vez eu tinha uma agência de carro lá no Rio de Janeiro e no final do dia nós precisávamos guardar os carros, não cabiam todos os carros na loja e eu guardava os carros num terreno em frente que era guardado por 2 cachorros muito grandes. E eu sempre tive pavor de cachorro porque eu já levei pelo menos umas 3 mordidas de cachorro. 3. Tem uma aqui na perna e outra em outro lugar que eu não vou falar não. Mas eu tenho umas mordidas de cachorro. Esse cachorro de rua. Misericórdia. E nesse terreno tinham 2 cachorros. E aí eu falei pro dono, vou guardar os carros. Ele falou, pode ir lá que os cachorros estão presos. Todo dia eu vou lá, abro o portão e entro pro carro. Gente, eu entrei com o carro. Quando eu saí do carro, que eu fui fechar a porta, eu olhei o vidro do carro e eu vi o cachorro vindo nas minhas costas, correndo.
Não dava tempo de abrir nada. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Gente, o cachorro bateu em alguma coisa atrás de mim, caiu no chão rolando, chorando e correu de mim. Eu nem encostei no cachorro. Você acha que o cachorro bateu aonde? Hein? Eu creio que ele bateu no anjo. Né? Eu acho que ele não bateu no anjo. Eu acho que o anjo bateu foi nele. E queridos, mesmo o cachorro batendo no chão, rolando e correndo, ele correu para um lado, eu corri para o outro e entrei dentro do carro. Mesmo sabendo que foi o anjo. Porque eu não vi o anjo, mas vi que o cachorro rolou. Entrei no carro com a perna tremendo, orando. Falei, Deus, muito obrigado, o livramento que o Senhor me deu. Foi um livramento, eu tenho certeza que foi o Senhor. E eu fiquei falando aquele testemunho o tempo todo. Porque foi um testemunho da proteção de Deus. O cachorro era grande. Ele pulou nas minhas costas, ele ia pular na minha cabeça em algum lugar, ele ia me arrebentar aquele cachorro. Que eu nem virei, eu já estava esperando. Eu olhei ele pelo vidro, eu vi ele correndo. E eu vi a proteção de Deus, amém, irmãos? Amém. Eu vi Deus me guardando, eu vi Deus me protegendo, porque quem anda com Deus, quem tem a presença de Deus, tem a proteção de Deus. Amém. Você não está vendo, mas você está cercado pela frente, por detrás, pela direita e pela esquerda. Deus está te protegendo. Deus está te guardando, amém? Em nome de Jesus. Então, Moisés sabia dessa proteção. E ele ia precisar da proteção de Deus, porque o deserto, além de ter os problemas naturais, né, do tempo, do clima, tinha os problemas de perigo por causa das serpentes, né? E Moisés sabia dos perigos, porque no deserto tem alguns bichos peçonhentos. Como é que fala peçonhento em inglês? Peçonhento. É isso aí, bichos peçonhentos. 3 bichos peçonhentos no deserto. Vamos lá. Serpente, a cobra. Amém? Escorpião e o lagarto. Esse lagarto tipo camaleão que muda de cor do deserto. São esses 3 bichos que a gente encontra no deserto. Irmãos, quando nós passamos pelos desertos da vida, esses 3 bichos se manifestam na nossa vida. Às vezes a cobra é gente que vem com veneno. O segundo é o escorpião, é gente para te picar por trás. E o terceiro é o camaleão, gente falsa. Eita! E deserto, irmãos, é lugar de treinamento. Deserto é lugar de ser forjado. Deserto é lugar de ser preparado. Porque ninguém vive a promessa se não for forjado ou se não passar pelo processo de Deus. Então no deserto acontecem essas coisas. E no deserto acontecia. Então que Deus nos proteja. A Bíblia fala que Deus protegia e guardava o povo. Mas houve um momento que Deus permitiu as serpentes picar o povo. E aí levantaram uma serpente lá, a serpente tipificando Cristo, e todo o povo que olhava para a serpente era curado e não morria. Mas o povo, por murmurar, o povo por reclamar, o povo por perder o temor de Deus, foi picado pelas cobras. Então, meus irmãos, nos desertos da vida, as coisas só vão dar errado se a gente murmurar, se a gente perder a presença de Deus. Se a gente fizer bezerro de ouro, se a gente murmurar, todas essas coisas afastam Deus do nosso convívio, do nosso dia a dia. Deus deixa de andar com a gente. Quem está entendendo? Amém. Então Moisés, ele sabia disso, e Moisés falou: Senhor, não vamos sair daqui se a tua presença não for conosco. Moisés faz exatamente essa oração. Então, meu irmão, você está aqui hoje, você está a ponto de tomar uma decisão. Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo nisso. Deus responde a Moisés: a minha presença vai contigo, Moisés. Porque Deus sabe. E é interessante, e aqui vai o terceiro ponto da mensagem, a terceira reflexão. Deus fala para Moisés: a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Eu estou aqui ministrando que a presença de Deus traz direção, a presença de Deus traz proteção, e a presença de Deus também traz descanso. Amém, irmão? Amém. E Deus fala exatamente que a presença de Deus ia trazer descanso para Moisés, porque Deus sabia de tudo que ele ia precisar. O que Deus ressaltou e fez questão de frisar foi o descanso. Moisés ia precisar de descanso. Por quê? Porque o povo era numeroso, porque o povo era difícil.
O povo era complicado, o povo reclamava, murmurava, o povo se queixava, o povo sentia sede, ia reclamar com Moisés. O povo ficava com fome, ia reclamar com Moisés. O povo brigava com a família em casa, ia reclamar com Moisés. O povo brigava com o vizinho da tenda do lado, ia reclamar com Moisés. Você imagina isso, irmão? E Deus falou, então, Moisés, irá contigo a minha presença para te fazer descansar. Em outras palavras, Deus está falando, a minha presença vai te fazer descansar, porque eu sei que você vai precisar de descanso, Moisés. Com essa missão que eu estou te dando, você vai precisar de descanso. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que o Espírito Santo está falando aqui comigo. Isso que você está vivendo, Deus vai providenciar exatamente o que você está precisando. Amém. Moisés precisava de descanso. Descanso para conduzir aquele povo. Talvez, se fosse eu no lugar de Moisés, eu ia pedir sabedoria para conduzir aquele povo. Mas Deus sabia que Moisés ia precisar de descanso. Deus deu descanso. Às vezes a gente acha e clama por uma coisa, mas Deus vai dar exatamente aquilo que Ele sabe que nós vamos precisar para a nossa empreitada, para a nossa caminhada com Ele, para o projeto que Ele tem para nós. Deus vai providenciar exatamente o que a gente precisa e necessita. Moisés talvez não sabia disso, mas Deus sabia que ele ia precisar de descanso. E Deus é a favor do descanso. Escute isso, você que trabalha demais, que não tem tempo para nada. Você precisa de descanso. Você tem que ter descanso. Deus fez tudo dia em 6 dias e descansou no 7º dia. A Bíblia fala de descanso, a Bíblia fala que o povo de Deus descansava no sábado e é obrigatório o descanso. Nós precisamos de descanso, nós não somos uma máquina, nós somos humanos e precisamos de descanso. E descansar com qualidade com a nossa família é melhor ainda, amém? Amém. Então descanse. Em nome de Jesus, eu quero acreditar que tem muita gente que não está aqui hoje que está descansando. Aleluia. A presença de Deus traz descanso. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e achareis descanso para as vossas almas. Olha o que o Senhor está falando. Vinde a mim que vocês vão achar descanso. Você está sobrecarregado, está oprimido, Deus vai te dar alívio e vai te dar descanso. O descanso prometido por Deus não é apenas o descanso físico, mas existencial. Moisés estava sobrecarregado, liderava um povo rebelde, enfrentava pressões externas e internas. Tinha pressão externa do povo e tinha pressão interna dele mesmo, os conflitos pessoais que Moisés carregava com ele. Mas Deus não prometeu apenas remover os problemas, prometeu estar com ele neles, no meio dos problemas. É a presença de Deus que traz alívio. Descanso não é ausência de lutas, é presença de paz no meio delas. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Descanso não é ausência de lutas, é presença de paz no meio delas. Amém. Porque todos nós temos lutas. Todos nós passamos por lutas. Mas encontrar descanso e paz no meio delas é só com a presença de Deus. O verdadeiro descanso não vem quando tudo se resolve, mas quando Deus está presente no meio do que ainda não se resolveu. Esse é o verdadeiro descanso, que não vem quando tudo se resolve, mas quando Deus está presente no meio do que ainda não se resolveu. A paz não é uma ausência de problemas, mas é a presença de Deus no nosso meio. Se você tem vivido a paz, é porque você tem vivido com a presença de Deus. Se você tem tido paz, é porque você está tendo fé e está vivendo com a presença de Deus, está confiando nele e sabe que você está andando com ele. Aí você está sendo paz. Agora você está sem paz, você está inquieto, está nervoso, está nervosa, está aflito, está aflita, não tem paz. Recalcula a rota e segue a nuvem ou a coluna de fogo. Anda com Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, Moisés nos ensina algo que todo cristão maduro deve buscar. Mais do que as promessas de Deus, deseja a presença de Deus. Deseja andar com Deus. Deseja estar com Deus em todo momento da sua vida.
O que diferencia o povo de Deus dos demais não é o templo, é a tradição e os feitos, ou seja, é a presença de Deus no meio do povo. É isso que diferencia. Porventura não é por andares tu conosco que somos separados de todos os povos? Êxodo 33:16. Moisés fala isso. Porventura não é por andares tu conosco que somos separados de todos os povos? Porque Deus anda com o povo dele. Amém? Amém. Cristo é hoje a manifestação perfeita dessa presença. Ele nos guia, João 10:27. Ele nos protege, João 17:12. E ele nos dá descanso, Mateus 11:28. Ele é o Deus que caminha conosco até o fim da nossa jornada. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim da tua vida, Deus vai estar caminhando contigo. Deus vai estar andando contigo. Anda com Ele, igreja. Segura na mão do Senhor. Vive essa palavra. Deus te dá direção. Deus te dá proteção. Deus também te dá descanso. E eu creio, querido, que essa palavra, o Espírito Santo está falando a corações aqui nessa manhã. Amém. Nós estamos vivendo um tempo de muitas dúvidas, de mudanças, de guerra e de tantas coisas. E eu quero dizer para vocês que com esse cenário mundial que está acontecendo, Jesus está voltando. Aleluia. Tudo isso aponta para a vinda do Salvador, para a vinda do Messias. Tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, é prenúncio escrito na Bíblia de que Jesus está voltando. Então nós precisamos andar com o Senhor. E andar com Deus traz direção, andar com Deus traz proteção, e andar com Deus traz descanso para você que está cansado e sobrecarregado. Anda com Deus. Amém? Amém? Quanto mais você se afastar de Deus por causa de preocupações, por causa de trabalhos, tentar resolver as coisas do teu jeito, na tua força, na tua sabedoria, mais fraco você fica, e mais frio você fica, e mais distante de Deus você vai. Quanto mais você anda com Deus, busca a direção de Deus, mais direção você recebe, mais proteção você tem e mais descanso para a sua alma você encontra. Eu queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Você está aqui nessa manhã, porventura cansado? Feche os teus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Você está cansado? Você está cansada? Você está perdido? Você está perdida? Você está sem direção? Você não sabe por onde caminhar? Você não consegue dar um passo à frente porque você não tem certeza da direção que você vai tomar? Você está com medo? Está com medo de tomar decisão? Então, como Moisés, diga: Senhor, não quero dar mais um passo sem a tua presença. Aleluia. E o Senhor te responderá: a minha presença irá contigo para te dar direção, proteção e descanso. Amém. Você confia no Senhor? Sim. Você confia de todo o coração que Ele vai te dar direção, proteção, descanso, e que a presença de Deus é o suficiente? Tudo que nós precisamos é da presença, tudo que nós precisamos é verdadeiramente andar com Deus e ter certeza que o Senhor está andando conosco, nos conduzindo, nos dando a direção, assim como Ele conduzia Israel, com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Aleluia. 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 Eu queria orar com você nessa manhã. Essa palavra falou no seu coração. Você está diante de decisões que você precisa tomar. Você precisa de direção de Deus hoje aqui. Você vai precisar e precisa da proteção de Deus. Você precisa de descanso. Essa palavra falou com você, meu irmão. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você rapidinho. O Ministério de Louvor vai estar entoando um cântico. Enquanto isso, sai do seu lugar. Se essa palavra falou no teu coração, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Em nome de Jesus.
aceita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. O que Deus está falando? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Aleluia. Ainda nessa manhã, querido, orei aqui pelos irmãos aqui na frente. Mas eu quero orar por você. Eu quero ainda orar por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E gostaria de fazê-lo nessa manhã. Por você que entrou aqui, que está afastado dos caminhos do Senhor, eu gostaria de retornar hoje para o Senhor. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria de retornar para os caminhos do Senhor. Dá um sinal com a sua mão. Alguém aqui hoje? Alguém para o Senhor? Alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Aqui na frente, aí atrás, alguém? Todos estão salvos, amém? Todos com a presença, amém? Glória a Deus. Então aplauda o nome de Jesus. Nós já vamos orar encerrando o nosso culto, mas antes eu gostaria de convidar aqui na frente para a gente orar pelos aniversariantes. Eu queria chamar a Júcia aqui na frente. Queria chamar o Mateus lá atrás. Vem cá, Mateus, vamos orar. O Mateus vai estar completando aniversário. A Bia Castro. Vem cá, Bia. Vem aqui, por favor. Ana Luísa, pastor. Cadê a Ana Branca? Eu não abri. Tá no quinto. Ela tá lá? Tá, Mateus. A Bia. Parabéns, Mateus. Mateus é amanhã, né, Mateus? Júcio foi ontem. E a Bia foi ontem também. Glória a Deus. Mais alguém aqui, talvez eu não te chamei, mas você fez aniversário esse final de semana ou vai fazer essa semana? Mais alguém? Ali a Ana também completou mais uma primavera essa semana. O povo de Deus aí que completou mais um aniversário. Mais alguém, gente? Você está aqui para a gente poder orar por você? Então estenda as mãos para cá, vamos abençoar os nossos irmãos, estenda as mãos na direção deles, vamos orar abençoando a vida deles. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos que completaram mais uma primavera. Nós abençoamos a vida dos teus servos, nós profetizamos toda a sorte de bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Senhor, multiplica os anos de vida de cada um deles e conceda a eles a sua paz, que excede todo entendimento, e que a tua presença, que nos traz direção, proteção e descanso, esteja com eles todos os anos de suas vidas. Como igreja, nós os abençoamos e oferecemos esse culto em ações de graças ao Senhor, pela vida dos teus servos que estão completando mais um ano de vida. Nós abençoamos a vida deles, te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Parabéns, Mateus. Deus abençoe. Muitas felicidades, muitos anos de mil parabéns. Parabéns pra você, nessa data. Quando eu sou lado, e com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Aleluia. Bom, gente, nós vamos orar encerrando o culto. Eu queria convidar meu filho Ítalo para fazer a oração final. Primeira oração depois de casado. Olha a cara dele. Hoje ele cantou, eu falei que alegria, rapaz. Olha. Ele tá mais bonito. A pele tá mais bonita. Menino recém-casado, chegou da lua de mel, tá feliz. Aleluia. Aleluia. A minha nora já tá vermelha ali já. Aleluia. Ele vai fazer essa oração final. Eu não estou falando isso para... Eu não estou falando isso para que ele se envergonhe, não. Estou falando isso porque é alegria de pai, de pastor, é orgulho de ver eles caminhando, constituindo família e seguindo fazendo a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar servindo a Deus com meu filho. Agora está casado. Eu chego para trás? E vai estar aqui orando e vai estar sempre junto com a gente em nome de Jesus. Amém. Faz essa oração final aí. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, onde nós tivemos, Senhor, o prazer, Pai, a alegria de Te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado por esse culto, Pai, que nós prestamos ao Seu nome, Pai. No nome de mais ninguém, mas ao Seu nome, Pai. Que o Senhor possa nos levar agora para a nossa casa, para os nossos lares, Pai, em segurança, em paz. Nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana de trabalho, de estudo, Senhor.
com a nossa família, nos nossos lares, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para frente assim, que a graça do Senhor Jesus, o imenso e interminável amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe e vão em paz. Ordenar os anjos pra contigo lutar, ele é minha força.